Vamos Pessoal, embora. boa tarde. Vamos lá. Fala aí pra mim no chat quem tava na aula passada, por favor. Na aula da quarta-feira. Tinha alguém aqui? Boa, João. Massa. João, eu vou. Pronto, os três estavam, né? Perfeito. Eu vou falar mais uma vez sobre as fases, porque a aula passada eu não consegui gravar. E eu queria ter essa parte bem organizadinha para conseguir botar no grupo. Beleza? Então eu vou falar brevemente sobre as fases e sobre as tarefas, e aí nós partimos para a correção de três questões bem interessantes e bem pertinentes. Beleza? Vamos lá. Vejam só, pessoal. Nós estamos na 16ª Olimpíada Nacional em História do Brasil, organizada pela Universidade de Campinas, né, a Universidade lá em São Paulo, interior de São Paulo, e já vem aí há 16 anos, né, fazendo uma prova muito interessante, uma prova interdisciplinar, uma prova que propõe ao aluno uma pesquisa, né, um aprofundamento, e entra nessa questão aí do aluno protagonista, né, o aluno que vai estar à frente das, das pesquisas históricas. Vejam só, nós temos 6 fases online, tá? E uma fase presencial. A primeira fase, pessoal, nós temos 10 questões. Isso varia às vezes. Eles botam 10 ou 11 questões, certo? E nessa primeira fase, nós temos uma tarefa, que é basicamente escrever um. É, responder, na verdade, um questionário, certo? É um questionário bem tranquilo, sobre alguns assuntos pessoais. Entretanto, requer de vocês uma atenção interessante, por quê? Porque são muitas perguntas, né? São muitas perguntas, e aí, se você deixar para a última hora, termina tendo um pouco de dificuldade. Então, o interessante é que você vá fazendo isso ao longo da semana, né? O site ele permite que você entre, marque algumas questões aos poucos, salve o rascunho, e aí, quando chegar o domingo, vai estar tudo tranquilo, beleza? A segunda fase, nós temos o mesmo esquema, 10 questões e uma tarefa. Essa tarefa da segunda fase, gente, é uma tarefa fácil também, entretanto, ela requer a mesma lógica do que a primeira fase. Se você deixar para o último dia, para o domingo, você vai ter alguma dificuldade ali em responder as questões, não por ser difícil, mas porque é trabalhoso. Então, se você fizer isso ao longo do dia, né, se você fizer isso ao longo da semana, dividindo, né, essa tarefa entre os três participantes do grupo, não vai ter problema, certo? A terceira fase, nós também temos uma tarefa. Essa tarefa gira em torno de identificar, através de documentos que eles vão dar, alguns séculos, tá? Então, por exemplo, ele deu uma imagem, não é? E a gente tem que descobrir qual século é aquela imagem. Nós basicamente vamos na ficha da imagem, que ele vai dar todos os dados da imagem, e ele vai dizer, por exemplo, 1830. Nós já sabemos que aquela imagem é do século XIX. Tá? Um texto de 2022, século XXI. Não tem segredo, mas também não pode deixar para a última hora. E a quarta fase, né, é uma fase que tem uma tarefa que nós vamos basicamente fazer em conjunto, essa tarefa, tá? Que é transcrever um texto, geralmente ali do século XIX. Beleza? Então nós vamos ter um trabalho de transcrição, um trabalho de análise, repetição dos números, perdão, repetição das letras, tentar identificar como aquele agente histórico escreve, quais são os vícios de linguagem dele, como que ele entende algumas letras, como que ele usa a letra maiúscula, a letra minúscula, né? Então, com o tempo a gente vai pegando esses trejeitos linguísticos e de escrita do autor.
A quinta e a sexta fase basicamente são a mesma fase, né? Quem chega na quinta, chega na sexta, certo? Nós vamos traduzir, perdão, nós vamos escrever um texto histórico, cada equipe vai escrever um texto em forma de artigo, tá? Com todos os métodos historiográficos, referência, pesquisa, discussão, introdução, tá? Então a quinta fase é a elaboração do texto, do artigo. Então a gente envia para eles o texto e a sexta fase nós recebemos 3 textos para corrigir de outras equipes, beleza? E aí essa média da primeira até a sexta fase de pontuação vai decidir quem vai ou não participar da última fase em Campinas, certo? Sim. Só para reforçar, né? Essas fases, elas pedem do participante da Olimpíada um empenho significativo para que ele entenda que a pontuação ela precisa gerar lá no final uma possibilidade dele competir e, consequentemente, ir para a final. Está dentro do ponto de corte, né, Vando? É porque às vezes o cara fica ali, não, essa questão é fácil, aí negligencia uma besteira. Aí deixa de pontuar com uma boa pontuação, deixa de somar ponto, e aí lá na frente, essa pontuação que ele não somou no início vai fazer falta. Aí, consequentemente, por causa da alta concorrência, que a Olimpíada chegou, né? A gente está hoje com um nível de participação muito significativo no Brasil, faz com que essa pontuação que ele perdeu no início faça diferença, e aí, às vezes, o cara é eliminado por besteira. Vou dar um exemplo, Então, Vando. Ano passado, por exemplo, as equipes que chegaram até a quarta fase, houveram fases, por exemplo, que nós tiramos 8,9 de nota geral e fase que nós tiramos 9,89. Então nós acertamos quase todas as questões que valiam 5. Só que essa primeira fase que a gente tirou 8,9, lá na frente fez falta, entendeu? Então é isso, a uma gente tem que besteira. tratar todas as fases como se fosse a última. Simbora. Então, a primeira fase a gente já vai mergulhar com todo empenho, velho. Com certeza. Vamos lá, pessoal. A primeira questão, nós escolhemos uma questão que fala sobre um dos mais importantes compositores da música popular brasileira, a MPB, cantada por uma das maiores intérpretes da música brasileira, não é? Que é Caetano Veloso e a sua irmã Maria Bethânia. Hoje tem chance de receber o próprio texto para corrigir? Tem não, Heitor. Eles têm um esquema lá que você não recebe seu próprio texto. Eles, inclusive hoje, Ivando, eu dando aula no presencial, a maioria da turma não sabia que Caetano e Bethânia eram irmãos. Então, eles ficaram sabendo agora. Vejam só. Inclusive, estou marcado para. Estão com o turnê marcado aí por quase todo o Brasil, né? A esposa de Caetano falou que Recife já já vai aparecer também na turnê. Ficar na torcida aí. Ficar na torcida. Vejam só, pessoal. Caetano, ele é baiano, certo? Ele nasceu numa cidadezinha no interior da Bahia. E ele viveu muito tempo em Salvador, né? Conheceu muito Salvador, andou muito pela capital, conheceu muito a questão da cultura baiana, não é? Da música baiana. E ele é um cara muito inteligente e voltado para essas discussões culturais, essas discussões de gênero, essas discussões em relação à cor da pele, em relação é, a, ao sentimento de pertencimento do estado da Bahia. Ele vira e mexe, traz questões relacionadas à idolatria regional, né? Ao mesmo tempo que Caetano ele é muito disruptivo, porque ele, por exemplo, é um dos caras responsáveis por iniciar um processo musical muito moderno no Brasil, que é a Tropicália, né? Que vai trazer o uso, por exemplo, de guitarra
nas músicas aqui no Brasil que havia um certo temor de alguns músicos em trazer, tá? Vejam só, essa música de Caetano é uma música que eu escuto desde muito novo, não é? Eu sempre gostei da música, da melodia, mas eu só pude compreender de fato a letra a partir do momento que eu me deparei com essa questão aqui nas Olimpíadas, né? Para a gente poder escutar a letra sabendo do contexto, né? Como vocês não têm muito tempo para pesquisar aqui, eu vou adiantar um pouquinho o contexto para vocês compreenderem e verem a letra, né? Escutarem a letra de uma forma diferente. Vejam só, o ano era 1989, Caetano estava na Itália, em Roma, e ele percebe que em cima dos automóveis tinha areia. Areia, né? E ele pergunta ao italiano por quê tinha areia se por perto não tinha nenhum deserto, não tinha nenhuma praia. E o cara fala, olha Caetano, isso aí na verdade é uma corrente de vento que traz areia do Saara até Roma. Então, a areia cruza o Mediterrâneo até chegar em Roma. E aí Caetano tem um estalo que é, poxa, cara, a cultura africana, ela chega, né, a participação africana, ela chega na Europa de todas as formas, até mesmo através da areia, né? E aí, em contraponto a isso, Caetano, ele tinha alguns desafetos na música, que a questão vai trazer isso mais na frente, não vou dar aqui spoiler, e esse desafeto dele menosprezava a cultura brasileira. E nesse momento, era um momento de exaltação da cultura brasileira, era um momento de exaltação da cultura regional, não é? Nós vamos ter então Caetano fazendo uma música em resposta a um cara que vai dizer que a cultura europeia ela é superior à cultura brasileira, que a música europeia é uma música superior à música brasileira. Ele era um crítico, ele era um artista, né, esse cara, então essa música é quase que uma resposta, uma carta a esse cara, beleza? Então Caetano na música vai fazer referências constantes à Bahia, né, e a Salvador. Então eu vou colocar aqui a música para a gente poder perceber isso. Ô Rossano, o grande embate de Caetano aí na música é contra uma leitura de mundo etnocêntrica, né? Perfeito. Então, você percebe que ao longo da carreira e da trajetória de Caetano, ele está militando contra a etnocentrismo que acontece dentro do Brasil, entre, por exemplo, a região Sudeste e a região Nordeste. E quando a gente sai das fronteiras do Brasil, ele está quebrando e lutando contra esse etnocentrismo que tem, inclusive, em relação, por exemplo, às vezes, em relação ao que é produzido nos Estados Unidos ou na própria Europa. Então, assim, esse posicionamento contra uma postura de centralidade contra a cultura, cultural, né, Wando? Um movimento contra a cultura, né? Completamente. Perfeito. Vamos embora. Etnocentrismo seria, então, quando uma cultura se acha superior à outra, né, Wando? É. Vocês estão vendo aí, gente? Sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Eu sou a sereia que dança destemida Iara, água e folha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra,
Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta. Quem é você que não sentiu o swing de Henri Salvador, que não seguiu o Olodum balançando pelo, e que não riu com a risada de Andy Warhol, que não e nem disse que não. Sou um preto norte-americano forte, com um brinco de ouro na orelha. Eu sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova, espada e seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou Guita Gogóia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tem escolha, careta, ou descartar. Que não rezou a novena de Dona Cano, que não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor, que não amou a elegância sutil de Popô, que não é recôncavo e nem pode ser reconverso. Sou um preto norte-americano forte, com um brinco de ouro na orelha. Eu sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova, espada, seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou Guita Gogóia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tem escolha, careta, vou descartar. Quem não rezou a novena de Dona Cano, quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor, quem não amou a elegância sutil de Bobô, quem não é recôncavo e nem pode ser reconverso. Quem não rezou a novena de Dona Cano, seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor, quem não amou a elegância sutil de Bobô, quem não é recôncavo e nem pode ser reconverso. Vamos lá, Vando, desbloqueia teu microfone aí, viu? Vejam só, pessoal. Essa música ela é muito interessante e traz várias referências para a gente poder analisar aqui, tá? O texto da música, né, reconvexo, é uma união de convexo e o reconvexo, né? Quem já viu aí, quem já estudou física sabe, aliás, é o recôncavo com reconvexo, né? Então quem estudou física aí sabe qual é essa jogada que ele fez, né? Vejam só, quando ele escreve a música, ele sempre coloca na primeira pessoa, né? Eu. Então, eu sou a chuva que lança a areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Então, ele também é a África, porque ele está chegando na Europa. A cultura africana, que também, por que não, a cultura afro-brasileira, chega até a Europa, né? Eu sou a sereia que dança, destemida Yara, água e folha da Amazônia. Eu sou a sombra da voz da matriarca da Roma Negra. E aí tem uma expressão muito interessante, pessoal, que a gente pode analisar. Vejam só. Os 3 portos que mais receberam escravizados africanos aqui no Brasil são Recife, Salvador e o Rio de Janeiro, né? Recife recebeu uma quantidade tão grande de pessoas africanas que era chamada de Pequena África. E Salvador recebia o nome de Roma Negra, né? Isso aí, claro, de uma denominação mais recente. Então, para a gente ter noção, a influência e a quantidade de pessoas escravizadas que vieram da África até o Brasil, né? Você não me pega, você nem chega a me ver, uma claríssima referência àquele cara que fez uma criticazinha a ele, né? A cultura brasileira, a cultura baiana. Meu som te cega, careta, quem é você? Né? Tá perguntando quem é esse cara, para poder falar
para poder falar mal da cultura brasileira, né? E aí ele vai trazer algumas referências. Quem não sentiu o swing de Henri Salvador, não é? Que era um cara, um estrangeiro que morou muito tempo aqui no Brasil, que tem relação com é, a criação de alguns ritmos brasileiros. Quem não seguiu o Olodum balançando o pelô, né? E o pelô faz uma referência ao Pelourinho, local onde os escravizados eram torturados, né? Durante o Brasil Colônia e alguma parte do Brasil Império também. É, quem não riu com a risada do Andy Horror, que é um artista aí da pop art, né? Então, Caetano traz para dentro da música, traz para dentro de Salvador uma manifestação cultural norte-americana também, né? Por que não? Quem não e nem dizem que não. Sou um preto norte-americano forte, com um brinco de ouro na orelha. Eu sou a flor da primeira música, né? Então, é, Caetano se diz uma pessoa muito importante. Ele é a flor da primeira música, a mais velha, a mais nova espada em seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados, né? Sou Guita Gogóia, e aqui o Guita faz uma referência à música do Raul, né? Guita, que é uma música maravilhosa, e faz referência à Fruta Gogóia, né? Que é uma música da Gal Costa, que é maravilhosa também. Então ele pega aqui duas referências, não é, diretas com a Bahia, com Salvador, tá? E aí ele continua, né? Seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tem escolha, careta. Quem é careta aí? O crítico, né? Vou descartar. Então vou jogar fora todas as suas opiniões. Quem não rezou a novena de Dona Canô. Dona Canô é a mãe de Caetano e Bethânia. Inclusive nessa hora dos shows que eles fazem, quando falam Dona Canô, a plateia começa a aplaudir, né? Quem não seguiu o mendigo Joãozinho Beija-Flor. Joãozinho Beija-Flor, ele era um. Ele. Não sei se ele é vivo ainda, Vando. Mas ele era um cara que fazia enredos de escola de samba. E tem até um enredo muito importante nesse ano que fala sobre os ratos, né? Da Beija-Flor. E quem escreveu o roteiro desse enredo foi o Joãozinho, né? E ele chama de mendigo porque o Joãozinho ele sai, ele desfila na escola de samba de mendigo, né? Quem não amou a elegância sutil de Bobô. Bobô foi um atacante baiano que jogou no Bahia. E um ano antes de Caetano escrever a música, o Bahia foi campeão brasileiro e Bobô foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Quem não é recôncavo e nem pode ser reconvexo, né? Então quem não é de dentro e também não pode ser de fora. Quando ele fala o recôncavo aí, pessoal, ele está fazendo uma referência também ao recôncavo baiano, né? Uma região muito importante ali da Bahia. E aí ele repete, né? Eu sou o preto norte-americano forte. E aí no final ele só faz repetir algumas partes. Vando, se quiser complementar alguma coisa, para a gente poder passar para as alternativas. Não, então, eu acho que fica muito claro na música essa, essa tentativa dele de mostrar um Brasil, e é um Brasil que ele faz parte, que é extremamente complexo. Não é um Brasil uniformizado, homogêneo. É um Brasil que tem muito da África nele, é um Brasil que tem outros elementos culturais presentes, inclusive elementos culturais da própria Europa, né? Esse guitarrista que ele cita aí é um francês, né? Referência jazz, veja. Então, existe uma série de elementos que ele cita que são presentes dentro da cultura brasileira que revelam para ele um Brasil extremamente diverso. O que me faz lembrar, Rossano, uma outra música de Caetano, que é Sampa, né? E esse momento em que ele compõe Sampa é um Caetano ainda extremamente regional, que está ali apenas limitado a Salvador e que viaja para São Paulo e começa a se cantar e perceber uma série de caretice dele Muito de novo, São né? Paulo. É muito novo. Mas nessa música aí já é um Caetano que vê a diversidade e a beleza da cultura brasileira, né? Então é uma música extraordinária. Muito bem, extraordinária mesmo, assim. E quando a gente sabe o significado, fica melhor ainda, né? É, a música ganha vida, né? É. Vamos então para a ficha, e aqui ele vai explicar algumas coisas que a gente explicou, pessoal. Né? Quem é o Andy Rorô, quem é o Guita Gogóia, né? A música de Raul Seixas e Paulo Coelho. O Henri Salvador, um guitarrista, né, de jazz.
O recôncavo faz referência ao recôncavo baiano. Reconvexo, que reflete, que é referente ao convexo, né? Ao que está fora, ao que está estrangeiro. Palavras-chave: música, História da da música. música e Brasil contemporâneo. Vamos para as questões. Vamos então dar alguns minutos para vocês. Quem quiser fazer algum comentário no chat, para que nós possamos elaborar a questão juntos, sejam bem-vindos, tá? Não tenham vergonha, pessoal. Essa é a hora da gente errar, acertar, pensar. Tranquilo? Aí quem quiser abrir o microfone também, caso queira Pessoal. colocar aí. A câmera também, quem quiser abrir. É. Vamos fazer aquele exercício, né? Tentando começar pela que vale zero. Então, quem fizer uma leitura aí e se dispuser a colocar a que acha que vale zero no chat, a gente dá início às discussões. Essa letra A tem um espaçamentozinho aqui, tá, pessoal? Mas ela continua embaixo, ó. Profundidade e a complexidade tá embaixo, tá? E aí, gente, façam uma pesquisa. Quem foi esse Paulo Francis? Pra gente conseguir... Façam uma pesquisa quem foi esse Paulo Francis, pra gente conseguir entender quem é esse rapaz, né? Esse crítico de arte. Eu falei sobre ele algumas vezes quando estava comentando sobre a música, né? Por enquanto, Vando, Heitor acha a letra A a que valeria mais pontos. Né? Por enquanto, ele acredita que a letra A é a mais correta. Mas você acha, Heitor, que ela, por ser a mais correta, valeria 5 pontos? Explicar para quem não estava na aula passada, né, pessoal? Uma alternativa vale 4, uma alternativa vale 5, uma vale 1 e uma vale 0. Vou botar aqui no chat, tá? Uma vale 5, uma vale 4, uma vale 1, uma vale 0. E aí, você quer falar, Vando, como é que é a lógica dessas questões aí? Então, as alternativas, elas não revelam necessariamente uma forma tradicional de avaliação. Então, você vai encontrar alternativas aí que são uma mera descrição do que está discutido na música, ou no texto, ou na imagem. E vão ter alternativas que vão exigir de vocês um esforço maior de compreensão, de debate, de pesquisa. Então, normalmente, a alternativa que ela se esforça apenas em replicar o que estava no texto, transcrever o que estava no texto, normalmente é a alternativa que vale 1 ponto. E as alternativas que exigem de vocês, além da compreensão do texto, uma pesquisa, um debate, uma discussão, um desdobramento maior, possivelmente essas questões são as alternativas que valem 5 e 4. E vai ter uma alternativa que vai se colocar de maneira equivocada e errada, e aí, consequentemente, ela vale 0. E aí a gente tem essa distribuição de pontos: 5, 4, 1 e 0. O objetivo é sempre procurar a questão que vale 5, feito o Heitor, por exemplo, que já sinalizou que a letra A é a que ele acredita que vale a maior pontuação. Ele acha que a B e a C vale menos, Vando. Mas entre a B e a C, pessoal, qual vocês atribuiriam
o 0 pontos. Percebam que é uma música que faz uma crítica, né, é uma crítica a um avaliador de arte, né, que acha que a cultura europeia é superior à cultura brasileira, certo? Samuel acha que A vale 5, a B é 4, a C é 0 e a D é 1. João acha que a C vale 0. Estou indo aqui devagarzinho. Ô, João, ou alguém que queira comentar a resposta de João. Por que é que você está achando que a C vale 0? O que é que você encontrou de incoerência demais aí na letra C? Teve mais pessoas que marcaram a letra C valendo 0. Samuel também. Sim. A letra C diz assim: é construída a partir da oposição do eu, que valoriza referências brasileiras, a negritude, a conexão entre esses elementos e aqueles ao redor do mundo, e o careta que não viu, não seguiu, não rezou e não amou. Será que a letra C mesmo está muito distante daquilo que o Rossano falou? Né? O careta seria quem? O Paulo Francis, né? Que é o crítico de arte aí que fez uma crítica. O desafeto de Caetano aí, né? Desafeto de Caetano, né? Inclusive na letra C, ele diz que valoriza referências brasileiras e a conexão entre esses elementos com aqueles ao redor do mundo, né? Teve um momento na fala de Rossano que ele fez referência a isso, né? Essa conexão com outros elementos culturais espalhados pelo mundo. Veja, Samuel argumentou assim, Valdoberto. Eu acho que quando ele fala que a oposição é entre o eu e a negritude, seria o erro da alternativa, né? A oposição do eu entre o eu e a negritude, né? Mas veja, Samuel, a gente tem que compreender que o Caetano, apesar de ser, não é, uma pessoa que exalta muito a cultura negra, ele não é uma pessoa negra, tá? A oposição do eu é a oposição, muitas vezes, a uma leitura de mundo que eu construí ao longo do tempo e que essa diversidade cultural, muitas vezes, ela vai se confrontar com o meu eu, né? Caetano tem uma música que o eu lírico fala, não sei se já ouviu, Sivando, eu sou neguinha, que era o sonho de Caetano, ser uma mulher negra, isso ele fala, né? Então vamos lá, vamos tentar achar aqui a 0, porque achando a 0 abre o leque para as demais questões, né? Vejam só, essa letra B, pessoal, ela parte dela está correta, então nos leva a crer que ela está correta. Entretanto, o final dela não está correto. Percebam, foi composta por Caetano em Roma, ok, e gravada por sua irmã Betânia, perfeito. Agora vejam só, num elogio ao estilo de vida dos brasileiros vivendo no exterior, no estrangeiro, né? E esse elogio à vida de pessoas que vivem fora está personificado na figura do jornalista e crítico de arte Paulo Francis, que é justamente o cara que Caetano critica. Então, a música não é um elogio ao Paulo, é uma crítica ao Paulo. Beleza? Então, a alternativa que valeria 0 pontos seria a letra B de bola. Dito isso,
vocês podem reorganizar as alternativas de vocês, beleza? Samuel, apesar, Vando, de ter errado a que valia 0, ele teve uma lógica bem interessante para que valia 5, né? Ele acha que a letra A vale 5 pontos por ser uma alternativa mais complexa, mais completa. É. Alguém mais achou que a letra A vale 5? O Heitor também. Heitor também. Vejam, Tá. visto que a B é 0, pode falar, Wanda. Não, eu queria ver. Alguém indicou A que vale 1? Indicou. Samuel acredita que a 1 é a D. Mas Samuel achou que a 1 é a D, achando que a C valia 0, né? Então agora talvez ele consiga mudar essa opinião. Vejam, pessoal, entendendo que a B vale 0, nós podemos pegar essa letra C e notar um padrão que a Unicamp nos traz, que por vezes acontece e por vezes não, mas na maioria das vezes acontece. Quando ela pega trechos do documento e coloca na alternativa, geralmente a alternativa vale 1 ponto, certo? Porque passa a ser uma alternativa muito descritiva. Ok? Então vejam a letra C. É construída a partir da oposição do eu, que valoriza referências brasileiras, a negritude e a conexão entre esses elementos e aqueles que estão ao redor do mundo, e ao careta, que não viu, não seguiu, não rezou ou não amou. Né? Então, essa letra C tem tudo para valer 1 ponto. Vamos ver aí quando nós formos corrigir. Não sei se Ivano concorda comigo. A letra C, ela se enquadra exatamente dentro do que tu tá falando, né? Ela faz uma medição aí do que foi colocado no texto, né? Ela cita essa diversidade e essa conexão e, ao mesmo tempo, cita para onde a música está se direcionando. A quem? Ao careta, né? Que não viu, que não seguiu, que não rezou e que não amou. Que ela fala que não amou, que não rezou, que nem, né? Ele meio que exemplifica, olha, cara, tu podia fazer isso que nem da pessoa. Tu podia fazer isso, ter um swing que nem o Henri Salvador, né? Amar que nem o Bobô. Heitor colocou a B valendo 0, não foi? Isso. C1, D4 e A5. Gabarito final. E aí, pessoal, levando em conta que a C vale 1 ponto, qual aqui vocês acham que vale 5? Letra A ou letra D? Samuel crê que a letra D vale 5. E Heitor acha que é a letra A. Beleza? Veja, Samuca. Errar a que vale 5 na que vale 4 é muito bom. Quem dera a gente, quando precisasse errar alguma questão, errasse na que vale 4. Né? Mas veja, a questão que vale 4, ela, na maioria das vezes, ela traz uma pesquisa, né? Ela incita o aluno a pesquisar. Entretanto, ela não traz uma contribuição muito profunda na discussão central do texto. Qual é a discussão central do texto? É você entender que existem indivíduos, né, particulares, indivíduos únicos, que precisam entender que você pode sentir as culturas, as manifestações culturais de formas diferentes. Não é? E
em locais diferentes. Você não pode avaliar a cultura de um local com os olhos, não é, de outro local. Você não pode achar que uma cultura é superior à outra, não é? Porque você acha que ela é melhor. Então a letra D, ela tá verdadeira. A letra D, ela traz uma questão. Entretanto, a letra D, ela não está focada no cerne, no centro da questão. Vejam como que está disposta a letra D. Exige do leitor conhecimento sobre elementos da cultura, perfeito, da arte e dos personagens brasileiros e estrangeiros, como por exemplo o desfile da escola de samba Beija-Flor, Ratos e Urubus, Larguem Minha Fantasia, que é justamente a escola de samba e o tema criado pelo Joãozinho Beija-Flor, certo? Desfile do mesmo ano que o Caetano compõe a música. Então essa letra D, ela muito bem construída, traz uma discussão, mas ela não está focada no cerne da questão, tanto quanto a letra A. Vamos agora à letra A. A letra D acaba sendo, evidentemente, ela é um pouco mais completa, mas ela acaba sendo uma descrição do que está no texto. Exato. Tanto é que ele fala o que é dito no texto e dá um exemplo. Exato. Já a letra A, não. A letra A, ela traz o debate central da música, né? O debate. Quando eu comecei a falar sobre a música, quando tu perguntou qual é o teu apontamento sobre a música, eu usei a palavra, inclusive, complexidade. Sim, sim. A música, ela traz exatamente como tema central essa discussão, que não é uma discussão simples. Quando a gente fala sobre o debate cultural, não é uma discussão de dizer assim, essa cultura simplesmente é assim ou assado. Na verdade, quando a gente trata de cultura, e sobretudo com um Brasil tão diverso, a gente fala de uma série de elementos que compõem esse Brasil e que, inclusive, parte desses elementos estão dialogando com outros lugares do mundo. Então, é como se a letra A tivesse, como tu falou, indo no coração da temática da música. Perfeito. Pode ler pra gente aí, por favor, letra A, Wanda. Tem como tema central a incompreensão daqueles que não conseguem alcançar a profundidade. Quem é aquele que não consegue ou aqueles que não conseguem? O principal exemplo aí é aquele que o Rossano estava falando, né? Esse desafeto de Caetano. Paulo. Não consegue alcançar a profundidade e a complexidade das relações estabelecidas entre indivíduos e lugares, sentimentos e diferenças culturais. É importante destacar que, apesar desse desafeto de Caetano, a música ela não está direcionada apenas a ele. Está direcionada, inclusive, a gente, né? Que muitas vezes nos enquadramos nessa leitura preconceituosa, limitada, enfim. Posso gabaritar, então? Vamos embora. A, 5. B, 0. 1. C. E 4. D. Vamos então para a próxima questão. Veja o vídeo a seguir. Essa questão é uma questão muito interessante porque ela vai trazer uma questão, Vando, muito atual. É uma questão sobre algo que aconteceu, Vando, domingo. Já já eu explico, tá? O vídeo, ele traz como tema Deixa Ela Trabalhar, que foi uma hashtag que surgiu há 6 anos, motivadas por ações machistas e misóginas dentro do ambiente esportivo e principalmente dentro do ambiente futebolístico, tá? Óbvio que o Deixa Ela Trabalhar termina se estendendo para outras profissões, mas o início desse movimento ele leva em consideração um ambiente esportivo extremamente machista, um ambiente esportivo completamente ocupado por homens que há 6 anos começa a mudar, né? Esse ambiente que eu falo é o futebol. Um ambiente ainda hoje extremamente machista. Há 6 anos, pessoal, começaram a entrar
nos debates futebolísticos, mulheres. Mulheres inteligentíssimas, mulheres que têm um conhecimento profundo sobre futebol, sobre tática, transferência, time, treinador, as regras do jogo. Mulheres jornalistas, comentaristas, narradoras, mulheres bandeirinhas, árbitras. Mulheres que vão ocupar um espaço genuinamente machista. Então, esse movimento, ele incita essas mulheres a confrontar esses homens, não é? E demonstrar que a mulher ela pode trabalhar onde ela quiser. Então percebam que é um vídeo muito forte, é um vídeo que traz palavras muito fortes, mas é um vídeo extremamente necessário. É um movimento, na verdade, muito necessário, porque, veja, apesar dele ter iniciado há 6 anos, ele aconteceu novamente domingo. Já já eu falo sobre isso, tá? Vamos ver então o que propõem essas mulheres. Ganha, sabe porra nenhuma de futebol. Puta, vagabunda. Deu pra quem tratar eu, sua puta? É pra quem entende. Quem entende de louça, lave louça. Aconteceu comigo. Gente, é muita animação, muita cerveja voando. Ai! Recentemente, também aconteceu comigo. Quem que me chamou? Quem que me chamou? Já aconteceu com todas nós. Você tá vendo que o clima aqui é de festa, todo mundo empolgado? Vasco vence do Corinthians? Não, E não dá mais pra acontecer. Vagabunda? Piranha? Até quando? Isso não é normal. Somos mulheres e profissionais. Só queremos trabalhar em paz. O esporte também é lugar nosso. Encosta em mim quem eu quero, quando eu quero. No meu trabalho, ao meu trabalho, Eu quero respeito. Precisamos de respeito. merecemos respeito. respeito nos estádios, nas redações, nas ruas. Respeito de torcedores, colegas, chefes. Respeito de técnicos, jogadores e dirigentes. Respeite a nossa voz e as nossas escolhas. Somos repórteres. Comentaristas, jogadoras, Bandeirinhas, árbitras. e a gente tá nessa já faz tempo. E não vamos parar. Vamos continuar ocupando os nossos espaços. Chega de desconfiança. Chega de diferenciação. Ei, você aí, homem, mulher. Sociedade, autoridade. Chegou a hora de se importar. A omissão também machuca. E juntos somos mais fortes. Juntas, somos invencíveis. Não é engraçadinho. E não é só machismo, é desrespeitoso. É nojento. É ofensivo. É uma violência. É uma violência. Chega. 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 Deixa ela trabalhar. Deixa ela trabalhar. Deixa ela trabalhar. Deixa ela Deixa ela trabalhar. trabalhar. Deixa ela trabalhar. E aí, a questão ela traz também um vídeo. E aí, pessoal, a questão ela traz também um vídeo complementar, certo? Que é um. E aí eu vou repetir porque eu tinha pausado a gravação, tá, gente? Eu trago agora um vídeo complementar que está na questão da Unicamp, que é uma árbitra, sendo agredida por um treinador, né? Vamos ver que Primeiro tempo. é lamentável. Apita o árbitro. Final do primeiro tempo aqui no Zona Pedrosa. 1 pro Nova Venécia, 1 para a Desportiva. Todo o banco de reservas da Desportiva vai ali pressionar o árbitro. Flaquilane, é com você aí. Muita reclamação. Cartão amarelo, Regina. E vai subir vermelho também. Opa, teve agressão aqui agora, Regina. Agrediram, teve agressão.
O técnico da Desportiva, o Rafael Soriano, deu uma cabeçada na auxiliar Marciele Neto. Cabe a gente ficar repetindo isso, né? Que não é legal. Mas, inclusive, depois no final do vídeo, ele fica falando: ela vai ter que provar que eu agredi ela vai ter que ir pra delegacia fazer corpo de delito, que ela vai receber um processo. E claramente o cara agrediu, né? A mulher. Claramente, assim, todo mundo viu, né? E aí a questão gira em torno dessa descredibilização, né? Das mulheres no ambiente esportivo. E aí, obviamente, que extrapola para qualquer ambiente, né? Pois, infelizmente, nós sabemos que as mulheres, por serem mulher, elas recebem menos, elas têm mais dificuldade de arrumar emprego, né? Mesmo tendo totais condições de conhecimento ao homem, mesmo tendo o mesmo nível de escolaridade, elas acabam recebendo menos por serem mulher, beleza? Então, vamos fazer aqui uma discussão, né? Nós temos palavra-chave: jornalismo e história das mulheres, e vamos para a pergunta, tá? Se Ivandro quiser complementar alguma coisa em relação ao vídeo. Não, então, eu acho que o vídeo por si só, ele já é extremamente claro na denúncia que a campanha se propõe a fazer, e o exemplo utilizado é apenas para ratificar aquilo que a campanha está tentando denunciar, né? É só para reforçar o seguinte, né? Lembrando que esse ambiente em que essas mulheres estão inseridas, historicamente, foram ocupados por homens. E essa ruptura, ela vem acontecendo a passos lentos. E, consequentemente, ela acontece com muita resistência por parte da sociedade ainda. Não então, a sem gente vai dores, ouvir... né, mano? Não sem dores. Pois é. Não é difícil a gente ouvir pessoas comentando que mulheres não teriam capacidade para ocupar esses espaços, porque é como se elas não entendessem de futebol e, consequentemente, só homem entende futebol. E o próprio espaço profissional dessas mulheres é ocupado por uma série de comportamentos que estão enraizados dentro de uma leitura de mundo patriarcal, né? Então, é importante que a gente fique atento à centralidade que a questão traz como principal tema, né? Vamos embora. Vamos tentar encontrar as alternativas. Tu acha que a letra A está entre 0 e 1, Vando? Vamos ver o que diz a letra A. O movimento Deixa Ela Trabalhar, embora tenha ganhado projeção entre as mulheres, não alcançou repercussão nos ambientes esportivos masculinos, especialmente entre os grandes times de futebol e emissoras de TV. Heitor, o que é que te levou a achar que a letra A está errada? Samuel também acha que a A vale 0, Vando. E aí, Samuel e Heitor, o que é que conduziu vocês a essa conclusão aí? Porque gerou repercussão, ele está dizendo. Porque gerou repercussão, né? Eu acho que vocês dando um Google, eu acho que vocês encontrariam talvez uma resposta com muita facilidade a respeito aí dessa projeção de uma campanha como essa, né? Não é difícil imaginar que uma cabeçada no rosto de uma mulher e que comportamentos como esses, ao impulsionar uma campanha como essa, é difícil imaginar que essa campanha não ganharia repercussão. Então, essa expressão aí não alcançou repercussão, de fato, a gente deveria olhar com uma certa desconfiança. Então, a letra A já está aí entre a possibilidade de valer 0 ou 1, né? João acha que a C vale 5 ou 4. Faz sentido, tá? A letra C é uma alternativa forte, né? Vamos ver. A campanha Deixa Ela Trabalhar visa incentivar denúncias sobre as várias formas de assédio sofridas pelos profissionais do esporte na busca por garantir um ambiente de trabalho com igualdade de direitos e tratamento.
Lembre o que a gente falou, né, pessoal? A Unicamp ela gosta de atribuir 5 pontos a alternativas que trazem expressões profundas. Expressões de militância, expressões que geram discussão, que estão, né, na ordem do dia, na discussão do dia, tá? Samuel acredita que a letra B vale 5 e a C 4. B e C, 4 e 5. Heitor. Tá. O que dá pra gente já adiantar para vocês é que vocês estão aí entre duas alternativas que, são de fortes, fato, bem fortes. Apontam para elementos importantes da discussão da questão. Vamos só comentar a letra D, Tu consegue já explicar, que a galera está entre a por que B e a a letra C. D não é uma questão forte? Como é? Explicar por que a D não é uma alternativa forte. Alguém tem uma indicação aí, pessoal? Porque a letra D Samuel possivelmente acha que a D poderia vale valer 1. 1. Heitor também, creio que a D vale 1. O Heitor, ou Samuel, né? Ou outra pessoa que marcou a D valendo 1. O que é que a letra D faz com que você olhe para ela com essa desconfiança de que ela vale 1? O que é que nela está presente? Olha que legal, Wanda. Olha que legal. Uma das propostas das Olimpíadas é gerar discussão, né? E aí, Heitor reconsiderou. Ele acreditava que a D valia 4 e depois da discussão, ele acha agora que vale 1. Super interessante isso. E não é vergonhoso, né, Wanda, você reconsiderar, né? Não, inclusive vocês vão ver a gente reconsiderando algumas vezes, viu, gente? É super comum isso. Vocês pesquisando, debatendo com a gente e a gente fazendo uma reconsideração da nossa alternativa. Samuel chegou a dizer aí que a letra D vale 1 porque ela não acrescenta muita coisa. Não é? Ela não está errada, né, Vando? Não estaria errada, ou talvez ela entraria naquilo que a gente já falou, né? Ela parece uma mera descrição daquilo que está no texto. A letra D diz assim: as situações de violências comuns contra as mulheres que trabalham na área esportiva levaram um grupo de jornalistas a criar um movimento. De fato, as situações de violência, de assédio, de comportamentos machistas levaram essas mulheres a um movimento. Mas será que o objetivo é só fazer um movimento por fazer um movimento contra isso? Ou tem por detrás desse engajamento algo muito maior, que transcende apenas uma mera denúncia, né? O objetivo vai além de uma mera denúncia. Então, isso aí que Samuel falou faz sentido. Ela não acrescenta muita coisa. E aí eu adoro uma questão, Vando, quando nós ficamos em dúvida claramente entre qual é a 5 e a 4. Isso significa que a gente está num campo positivo, né? Segundo. Entre as que vale mais, né? Mas, Vandoberto, você sendo um aluno, por que você acharia que a B vale 5? Ou porque a D vale 5? A C, perdão, a C. Porque a B ou a C valem 5, né? Sim. Tá. Eu acho que tanto a letra B quanto a letra C, elas vão um pouquinho além daquilo que eu acabei de falar, de uma mera descrição daquilo que foi visto no texto. Então, por causa disso, por causa da B e a C e um pouco além, me faria, como aluno, desconfiar que possivelmente elas estariam entre as que valem 5 ou 4. Não é? Então, eu ficaria ali desconfiado entre a B e a C por esses motivos. E, gente, esse talvez deve ser um comportamento de vocês daqui para frente. Toda vez que vocês verem as alternativas, que vocês percebem que não só... Talvez ela não incitou você a pesquisa, mas ela levou você a pensar, a problematizar, a ampliar a discussão, a gerar desdobramentos. Então, isso tudo faz com que você diga, poxa, essa alternativa ela não é simplesmente uma mera descrição.
Então, como aluno, você tem que ficar atento a essas características nas alternativas, né? Que é muito visível na letra B e na letra C. Fala, Juan. Quer falar, Juan? Se quiser abrir o microfone também, viu? Veja só, Wando, eu acredito que essa letra B, ela é um resumo muito específico do que a Unicamp propõe para alternativas que valem 5 pontos. Tá? Claro que a letra C também está muito bem construída, mas a letra B traz 3 expressões, né, que resumem muito bem o vídeo e trazem o que nós falamos na questão anterior, né? Elas tratam do cerne do problema, que é machismo, misoginia e sociedade ou mentalidade patriarcal. E aí, pessoal, quando ele fala machismo e misoginia na mesma frase, ele faz com que o aluno se pergunte, gente, mas qual é a diferença de machismo e misoginia? Não é? Percebam, machismo é quando o homem acredita que ele, por ser homem, deve ser superior à mulher, deve ter um nível de importância maior do que a mulher, seja em qualquer âmbito social, econômico e político. Misoginia, né? A palavra misoginia vem de misoi, que seria uma palavra grega, que significa ódio, e genia, mulher. Então, misoginia é o ódio à mulher. Tá? Não necessariamente o homem acha que a mulher ela tem que ser inferior. Ele simplesmente tem um ódio gratuito pela mulher. Né? Então, por que uma mulher que preenche todos os requisitos de uma comentarista de futebol, ela não pode comentar futebol só por ser mulher? Isso seria o quê? Misoginia. Por que uma árbitra que tem preceitos técnicos e preceitos morais para apitar uma partida tal qual, ou às vezes melhor do que um homem, não pode apitar só por ser mulher? Isso é misoginia. Né? Então veja como a letra B está bem construída. A existência de campanhas como Deixa Ela Trabalhar demonstra a abrangência do machismo e da misoginia, além de indicar que mudanças no campo do direito devem vir acompanhadas de ações que visem a superação da mentalidade patriarcal. Então percebem que a letra B ela é muito mais complexa que a letra C. Muito mais completa também que a letra C. Tá? Então, nesse caso aí, a letra B valeria 5 pontos e a letra C valeria 4. A campanha Deixa Ela Trabalhar visa incentivar denúncias sobre as várias formas de assédio sofridas pelas profissionais do esporte, na busca por garantir um ambiente de trabalho com igualdade de direitos e de tratamento. Vejam, elas não querem mais direitos, elas querem igualdade de direitos. Ok? Alguma dúvida ou consideração em relação a essa questão, pessoal? Posso gabaritar, Wando? Vamos embora. 0, 5, 4 e 1. Ok? Fechou. Vamos para a última questão. Vejam só. Primeiro, dá parabéns aí para a galera também que ficaram positivamente, né? A maioria ficou aí entre a B e a C, né, velho? Isso mostra que vocês estão começando a pegar, a compreender, né? Qual é a pegada da Unicamp, né? Tudo bem. Qual é a proposta da Unicamp? Vejam só, essa questão ela é bem trabalhosa, ela tem um texto muito extenso, entretanto é um texto assim maravilhoso de se ler, porque ele traz pontos de discussão em relação ao tráfico negreiro que abrangem nosso campo de visão, né? Nós muitas vezes achamos, pessoal, que o transporte de pessoas cativas da África para as Américas era algo organizado,
era algo simples, fácil e que não incorriam problemas na África. Os problemas, eles são colocados para a gente, talvez por um maior detalhamento de fontes históricas, aqui nas Américas. Mas e na África? Como é que era esse processo? Como é que você captura, não é, uma pessoa que na África era uma princesa, uma rainha, traz essa pessoa do interior da África, leva ela para o litoral da África, coloca num navio negreiro e transporta esse navio negreiro atravessando o oceano? É fácil? Não, não é fácil. E os números das mortes dessas pessoas, eles são assustadores. E o texto, ele aborda isso, e é de um historiador, Vando, Manolo Florentino, muito conceituado em relação a esse assunto, escravidão, não é? E essa questão, Vando, é quase que um elogio ao Manolo. Né? Perceba que ele, no final, faz até uma homenagem, né, a esse escritor. Então, leia o texto da obra Em Costas Negras, do historiador Manolo Florentino, e depois responda a questão. Beleza, pessoal? Vamos embora. Tu quer ler esse slide, Wander? Eu leio o próximo? Pode ser. Vamos embora. Uma das principais características dos negócios negreiros era o risco. Todas as etapas, só para deixar claro, o texto vai de cara já mostrar que o tema do risco é um tema importante que ele vai tentar descrever, o risco das viagens. Todas as etapas da circulação dos escravos, desde as trocas realizadas na esfera africana até aquelas que efetuadas no Brasil, ensejavam o consumo final da mercadoria humana, enfrentavam enormes perigos, visto ter sido o cativo um bem altamente requerido e constantemente exposto à morte. Veja, Wander, ele fala mercadoria humana. Então, os cativos africanos, eles eram tratados como mercadoria, pessoal. Né? É um processo de coisificação. Eram tratados como coisa. Eles perdem a sua humanidade, eles perdem a sua posição social, religiosa, militar, para serem reduzidos a coisas, a produtos, a mercadorias. Isso é muito importante compreender, tá, gente? O risco tinha início da própria... isso que o Rossano está falando, vocês vão ver na descrição do texto. É um objeto, e como um objeto, não existe nenhuma leitura humanizada sobre esse objeto. Muito pelo contrário. Se ele tiver que morrer, morre. Se tiver que perder, perde. O risco tinha início da própria África a partir do momento em que o prisioneiro, ou oferecido em tributo, os escravos chegavam às mãos dos mercadores nativos. Havia de início as mortes durante o longo trajeto entre as zonas de captura no interior e a costa africana, que somavam as corridas durante a espera nos barracões e portos. Joseph Miller afirma que provavelmente 40% dos negros escravizados em Angola pereciam durante o deslocamento até o litoral, onde outros 10 ou 20 morriam antes de serem embarcados. Em geral, pois cerca da metade do contingente dos cativos poderia perecer ainda em solo africano. Veja, antes desse africano chegar na América, já havia uma perda de seres humanos considerável. Uma série de escravizados já acabavam perecendo no meio do caminho, né? E antes de chegarem no litoral africano. Né, isso. Importante a gente lembrar, gente, que inicialmente quem vai fazer essa captura desses cativos são os próprios europeus. Né? Eles construíam pequenos barracões e feitorias na orla da África e... Não sei se a expressão orla é uma expressão muito moderna, muito recente, né? Na costa africana. E eles próprios adentravam ao interior africano e capturavam os cativos, né? Capturavam esses negros para fazerem eles de prisioneiro. Entretanto, os europeus percebem que isso era uma prática muito perigosa, muito cara e que não estava dando muito lucro. Por quê? Porque não é fácil capturar essas pessoas. Elas resistiam, elas contra-atacavam e muitos homens brancos morriam. Então o que é que eles fazem? Ora, se nós estamos tendo dificuldades em capturar essas pessoas, vamos entrar em contato com algumas comunidades africanas de grande porte, fazê-las
não é, fazer com que elas próprias capturem essas pessoas e essas comunidades vão vender para os europeus ainda na África. Então percebam, eles terceirizam isso. E qual a consequência direta disso, pessoal? A Europa, ela basicamente está de forma direta incitando a guerra entre comunidades que muitas vezes eram amigas. Para quê? Para suprir um anseio europeu por escravizados, por mão de obra escravizada. Então, o início de inúmeras rivalidades étnicas na África tem origem desde a colônia. Desde 1600, 1630, até antes disso, né, Wando? Já havia tráfico de escravizados aqui nas Américas. Então, se a África, pessoal, é um continente com tantas mazelas, infelizmente, claro que é um continente muito diverso, é um continente muito rico em vários âmbitos, mas se ele sofre tanto com essa pobreza, com essa fome, muito se deu por conta dos europeus. E tanto nesse momento, quanto posteriormente, no chamado neocolonialismo. Né? Então, a gente compreender como é que era a dinâmica da atuação europeia na África é muito importante. Tá? Vamos embora. Os mercadores de almas ainda sofriam frequentes roubos durante as longas jornadas entre o interior e os portos africanos. Nesses últimos, nos barracões onde os cativos ficavam concentrados à espera do embarque, ou mesmo nas próprias embarcações, ancoradas às vezes por semanas ou meses, à espera de completar a lotação, também havia a possibilidade de perda. Olha que coisa, né? Eles ficavam, às vezes, meses esperando sair da África, pô. Exatamente, né? Muito tempo, né? Muito tempo. Durante a etapa marítima, ou seja, durante essa travessia, né? Durante a etapa marítima, mais do que em qualquer outra, aumentava os riscos dos traficantes estabelecidos no rio, a perda da mercadoria humana através de ação corsária ou mesmo de naufrágio era a possibilidade sempre presente em qualquer tipo de operação mercantil marítima, importando menos a natureza da mercadoria do que o seu valor enquanto presa. Não se deve esquecer, porém, que o escravo constituía uma mercadoria literalmente perecível, dado constantemente levado em conta pela sua ação empresarial. Uma vez no mar, o primeiro perigo era a subtração da mercadoria humana por piratas. Ou seja, curso, né, Wando? Um outro perigo aí nessa travessia era a prática da pirataria, né? A prática corsária, que era uma realidade nesse mundo do século XVI, do século XVII, que eram ladrões, né? Eram criminosos, atuando, inclusive, às vezes, em nome de suas coroas. E essas embarcações com escravizados, que seriam parte desse tráfico, também poderiam ser subtraídas e roubadas, né? Ô, Wando, quando ele fala importando menos a natureza da mercadoria do que o seu valor, eu lembro de uma prática que era muito comum. Quando a Inglaterra pressiona o Brasil para assinar a Bill Arbiden e outras leis, né, que vão dificultar o tráfico negreiro, a multa que um navio inglês aplicava a um traficante, quando esse traficante era pego com escravizados no barco, era tão alta, que eles preferiam jogar os escravizados ao mar para que todos morressem do que serem enquadrados enquanto traficantes de escravos. Então vejam, né, eu prefiro matar 3.000 pessoas do que levar uma multa inglesa. Porque nesse momento o tráfico negreiro era proibido. Né? Então não importa a origem da mercadoria, importa o quão valiosa ela é. Né? Vamos aqui pro final, tá, pessoal? Problema antigo, né? Esse da ação dos piratas, né? O corso não atingia somente os traficantes de escravos. Sua frequência podia chegar a níveis tão altos que, muitas vezes, aos comerciantes não restava alternativa senão recorrer à proteção do Estado. Foi o que fizeram os mercadores lisboetas em 1761, quando solicitaram ao Conselho de Estado a organização de uma armada para a defesa dos navios e frotas do Brasil, constantemente atacados por naus mouras e holandesas. Então, os traficantes de escravizados, eles pediam ajuda de Portugal
para poder transportar os escravizados da África até a América, porque era uma travessia perigosíssima para eles. O naufrágio era, por definição, outro tipo de risco marítimo. Suas causas deitavam-se ao acaso, que punha homens e equipamentos frente a uma natureza por vezes volúvel e a erros de comando e de cálculo. Pessoal, nós não podemos nunca comparar a tecnologia de hoje com daquela época. Então, muitos navios perdiam a rota, muitos navios ficavam à deriva, muitos navios sofriam com a calmaria, que era semanas sem vento, por exemplo, não é? Muitos navios afundavam. Então, a natureza era muito forte, né? Parece ter sido grande o número de naus idas a pique, quer dizer, que afundaram. Mas, mesmo assim, os prejuízos dependiam dos caprichos de Netuno, né? Se a viagem fosse calma, não aconteceria nada, né? Deixa eu só ler aqui, mano, o comentário de Heitor. A África, por exemplo, tem muita reserva de minérios. O cobalto, por exemplo, que faz bateria de celular e mais atualmente de carros, é extraído principalmente de Angola. Pois é. E aí, Heitor, eu posso até me enganar, mas eu não duvido nada que essas minas já estejam vendidas para iniciativas europeias, né? Infelizmente, europeias ou norte-americanas. Logo depois do curso, eram as mortes durante a travessia oceânica, as que mais diretamente atingiam os traficantes do porto do Rio de Janeiro. Mortandades, frequentes no tempo, mas extremamente variáveis em cada expedição. Pode-se imputar as mortes a bordo a fatores como escassez de alimento e água, maltratos, superlotação e até mesmo ao medo, que minava a resistência física, moral e espiritual de contingentes muitas vezes fatigados, não é? Prisioneiros de guerra. Pessoal, você está saindo da sua casa e indo para outro continente. Você não sabe o que vai acontecer com você. Imagina a quantidade de pessoas que não entravam em depressão, né? E não existia um trabalho sobre depressão nessa época, né? Havia, porém, o próprio tráfico enquanto veículo de aproximação e contágio entre esferas microbianas distintas, ou seja, doenças, né? Doenças que se espalhavam nos porões dos navios, cujos resultados, mesmo quando tendessem à acomodação a médio e longo prazos, traduziam-se de imediato em morte. Ou seja, essas mortes poderiam acontecer ou no navio ou aqui nas Américas. Em todos os períodos, perdiam-se quase 3 vezes mais escravizados entre os cativos embarcados no Índico do que na área Congo-Angolana. Fato perfeitamente explicável pela duração da travessia. Enquanto os navios negreiros provenientes de Congo-Angola levavam 33 a 40 dias até o Rio de Janeiro, os da região do Índico, não é, duravam até 76 dias para vir, o que explicava um maior número de mortalidade. Ok? Vamos então, Vando, para as questões. Ô, Rossano, só para a gente, antes de partir para as alternativas, galera, vê só, um texto como esse, ele é super importante, ele consegue fazer com que a gente visualize o que a gente normalmente não está habituado ou não faz o exercício de visualizar. A gente, quando fala sobre escravidão, muitas vezes essa temática aparece e ela aparece muito apressada, muito rápida. E a gente não imagina o que de fato foi o tráfico negreiro, o que foi a escravidão, o que foi a complexidade dessa atividade que durou séculos, velho. E trouxe uma série de consequências. O texto ele consegue esmiuçar para a gente e consegue fazer com que a gente visualize um pouco do que foi esse sofrimento de séculos para uma comunidade humana que foi forçada nesse êxodo aí para a América. Então, um texto como esse ele é importantíssimo para a gente olhar para uma temática como essa, que é a temática da escravidão, uma temática da ordem do dia, ela não está ultrapassada, muito pelo contrário. Olha aí, o próprio Heitor falou, levando no chat, ó. E essas minas são de trabalho escravo.
Pois é. Até hoje, né? Em Angola. Então, assim, a música não, a letra, ela apresenta isso pra gente, né? E aí eu deixo uma indicação aqui para vocês. Tem uma música de Emicida chamado Boa Esperança. Essa música, chamada Boa Esperança, Boa Esperança. Essa música, ela traz exatamente um elemento que era presente dentro do tráfico. Era comum aos traficantes colocar o nome das embarcações, nomes que traziam uma certa esperança. Veja que ironia. O nome de um navio negreiro chamado Boa Esperança, quando, na verdade, o que esperava a essa comunidade que era trazida para a América era muito sofrimento, desde o início do tráfico, como vocês viram agora no texto, desde o início até ele chegar na América. Caso ele não morresse, ele passaria por uma série de sofrimentos e riscos, né? Então mostra o quanto essa atividade ela foi muito complexa. E é importante que vocês fiquem atentos a isso. Vamos embora, Rossano. Era chamado, inclusive, de navio tumbeiro. Isso. Eram tumbas ambulantes. Uma tumba, né? Pesado demais. Essa música é muito bonita, gente. Escutem, porque essa música ela consegue fazer isso que eu falei para vocês. Ela consegue dar um elemento a mais do que uma mera descrição do que foi a escravidão. Então é uma homenagem aí ao historiador, né, professor aposentado do Instituto da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Palavras-chave: Rio de Janeiro, tráfico negreiro e África. Leia o texto da obra Em Costas Negras, do historiador Manolo Florentino. Um negócio de alto risco, roubo, pirataria e morte no tráfico. Inclusive, a gente nem leu, não sei se Vando leu, o título não foi da leitura. Segundo o documento, é correto afirmar... Vou tentar achar 0 aí, pessoal. Quem já tiver uma indicação aí da que vale 0, já pode botar aí no chat. Já. Samuel já disse que a D vale 0. Samuel chegou na D rápido, não foi? Boa, Samuca. Vamos ver aí, vamos analisar. Então, Samuel e Heitor concordam que a letra D, né, Rossano? Isso. Vale quanto? 0. Tá. Samuel e Heitor, o que é que levou vocês a acharem que a D, especificamente a letra D, vale 0? Eu tenho a impressão, Vando, que essa letra D foi quase que uma pegadinha, não foi? Da Unicamp, pra saber quem leu o texto todo. Porque ela tá no último parágrafo, meu irmão, do texto. Samuel disse que fala sobre o sucesso pelas condições. Fala sobre o sucesso pelas condições. João também indicou que a letra D vale 0. Vamos numerar as outras aí que a gente vê se a D realmente vale 0 ou não. Tá, então já que vocês acham que a letra D vale 0, qual é que vocês acham que vale 5 ou 4? É importante destacar, pessoal, que vocês estão respondendo essas alternativas aí dentro desses minutos que a gente está disponibilizando para vocês, né?
mas vocês vão ter uma semana para ler, discutir, debater. Esse é o primeiro impacto, né, Evandro? A primeira ideia da questão, né? Então, significa que vocês vão ter muito mais tempo para pensar, problematizar a questão, e aí, consequentemente, chegar nos primeiros dias a uma conclusão e chegar no final de semana com outro gabarito. Bom, ninguém está indicando qual é a que vale 5 ou 4, não, né? Olha aí, ó. Samuel. A vale 5. Vamos fazer aqui alguns questionamentos. A ela gira em torno de um entendimento médico-sanitário, né? Quase isso. Porque a afirma que pessoas, por serem da mesma região, elas têm tendências a um menor contágio de doenças. Basicamente isso que o texto fala. Ó. O tráfico entre o Rio de Janeiro e as regiões congo-angolanas era muito lucrativo. Até aí, perfeito. Pois o menor tempo de viagem permitia uma melhor alimentação dos escravizados. Até aí também está certo. Se eu tenho um menor tempo de viagem, sobra mais alimento. Se sobra mais alimento, os escravizados comem melhor. Agora vejam o questionamento final, que por serem da mesma região, tinham menores índices de contágio de doenças. Quem acredita que isso é verdadeiro, né, antes, obviamente, de pesquisar na internet, pode continuar ou não achando que a letra A vale 5 ou não, tá? Samuca, João e Heitor, que estão mais participativos, né? Para comigo. Então veja, Samuca, é uma alternativa muito traiçoeira, né? Muito traiçoeira, porque ela traz informações muito relevantes que estão no texto, mas que no final ela faz, peraí, vamos ver se o aluno está de fato atento, não é? E aí por que eu falo que a letra D, gente, é uma letra que também quer saber se o aluno está atento? Porque essas informações que a letra D traz estão contidas no último parágrafo do texto, que ele fala o seguinte, ó. Vou voltar no texto para a gente ver, ó. Veja só. Fato, né? Ele fala que alguns períodos se perdiam até 3 vezes mais escravizados. Fato que era explicado pela duração da travessia. Então, se a travessia ela é muito longa, a quantidade de pessoas que chegariam a óbito seria maior. Se a travessia ela é menor, seria menor. Beleza? E aí vejam o que fala a alternativa, gente. O sucesso da empresa no tráfico estava ligado, entre outras coisas, às condições de transporte e ao tempo que durava o processo desde a prisão dos africanos no interior do continente até sua chegada no Rio de Janeiro. Entendeu? Quanto menor fosse esse tempo, mais fácil dessas empresas de tráfico darem certo. Dito isso, alguém consegue entender qual é a 1, pessoal? E tá bem descritivazinha assim, ó. Que ele fala, é isso. Perfeito, Samuca. Muito bom. Assim, então valeria 1 ponto. Perceba. O tráfico negreiro era uma prática empresarial que envolvia altos riscos. O texto inteiro fala sobre isso. E possibilidade de perda de dinheiro. Né?
Aí ele dá os exemplos: roubos, pirataria, enfermidades, intempéries. Ou seja, toda essa gama de perigos é o que o texto fala. Olha o título, né, do texto, né? Roubo, pirataria, morte. Pois é. A letra C, ela é talvez a alternativa que estaria dentro de uma prova tradicional de vestibular. Porque ela faz um resumão, um apanhado geral do que está no texto. Porém, quais são as alternativas que nos levam a pensar com mais clareza o tema da escravidão, do tráfico negreiro, não é? Que leva a gente a compreender que não é um tema simplesmente simples, é um tema que exige da gente uma série de outros elementos para a gente entender que estava muita coisa envolvida. Eu ia falar a palavra novamente, que ia indicar qual é a alternativa que vale mais ponto, né? Mas tu não falou, né, Vando? Hã? Mas tu não falou. Não falei, mas na outra questão eu falei essa palavra para revelar, para mostrar para vocês que os eventos históricos eles não podem ser vistos de maneira simples. Existe por detrás uma série de elementos que torna aquilo ali algo mais difícil de se compreender, né? Mas o quê? Pois é. Qual é a palavra? Vocês conseguiram identificar, gente? Vamos ver se a galera conseguiu lembrar aí. Eu vou adiantar, Rossano, a palavra. Perfeito. E eu acho, pessoal, que essa talvez deve ser uma leitura que vocês têm, não a palavra em si, mas uma leitura que vocês têm que ter sobre a proposta da Unicamp. A Unicamp não quer mostrar para vocês os eventos históricos de maneira simplesmente descritivas. Ele quer mostrar que os eventos históricos têm por detrás uma complexidade enorme, que exige da gente, muitas vezes, leitura, pesquisa, investigação, que a gente não pode ficar meramente limitado ao senso comum sobre aquilo ali. O senso comum vai dizer o quê? Não, os africanos foram trazidos para a América, foram vendidos como escravos e trabalharam durante anos como escravos. O senso comum simplesmente resume a isso. E o que é que a Unicamp está querendo mostrar para vocês dentro de uma alternativa mais completa? Que essa é uma temática que exige de vocês profundidade. Né? Por quê? Porque o tema é complexo. Então, diante disso, qual é a alternativa que vale 5, gente? Letra B, né? Samuel já indicou aí. Consegue ler ela, por favor, mano, pra gente finalizar? O empreendimento do tráfico negreiro envolvia uma complexa rede de relações comerciais, políticas e econômicas, jurídicas, sociais e estatais entre Portugal e diversas sociedades na África e no Brasil. Ou seja, era uma rede extremamente complexa de relações que faziam essa máquina de moer gente se movimentar, né? Desde aquele cara que capturava o cara lá no interior do continente, até ele chegar na costa, toda a dificuldade que esse escravizado passava para chegar na costa, todos os riscos, tudo que ele passava dentro do mar, até eu chegar no Brasil, isso envolvendo diferentes participantes, diferentes elementos. Então, é o que o texto está querendo mostrar para a gente, né? A letra D. Então, se a B vale 5, a letra D vai valer 4. Né? A letra D diz assim, ó, o sucesso da empresa do tráfico estava ligado, entre outras coisas, às condições de transporte e, ao mesmo tempo, que durava o processo de apresamento dos africanos no interior do continente, até a chegada do Rio de Janeiro. Veja, essa é uma alternativa que, de fato, fala muito sobre o texto, porém, ela não vai muito além disso. Parece que é como se ela tivesse muito limitada ainda a letra D. Então, fica atento a essas questões, né? É como se a letra D ainda não conseguisse atingir a proposta do texto, que não é só simplesmente mostrar para vocês que a galera perdia dinheiro, né? Que se a viagem fosse mais curta, a galera conseguia fazer com que mais escravizados sobrevivessem. O texto não quer só trazer isso para a gente. Não é possível que um historiador tenha dedicado tanto tempo de pesquisa para mostrar isso para a gente, meramente. Então, há por detrás outras intencionalidades, né? Perfeito. Gabarito? Simbora. Qual o gabarito aí? Então aqui, Vando. Hã? Finalizamos, então.
Finalizamos. Pedindo a vocês que estão envolvidos, não só esse engajamento que vocês fizeram hoje,